Olá pessoal, hoje nós vamos começar mais uma aula da disciplina História da Assembleia de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a história da Assembleia de Deus de Brasília, a fundação desta igreja, quando se iniciou o trabalho e quem foram os seus principais líderes e o trabalho que ela continua desenvolvendo no contexto atual. Vamos lá! Bem, a história da Assembleia de Deus de Brasília se dá no contexto da construção de Brasília, no ano de 1956. Nesse período do presidente Juscelino Kubitschek, nós sabemos que iniciou-se a construção da Fazenda do Torto, conhecida hoje como a Granja do Torto, e ali surgiram algumas licitações e a empresa vencedora foi a Castro Arquitetura e Construção Limitada. Esta empresa foi a responsável pela construção daquela região, da Granja do Torto, e quando ela iniciou a construção, dentre os seus funcionários havia alguns irmãos. Dentre eles nós podemos citar aqui Virgílio José dos Santos, Carlos Messias Alfredo da Silva, João Carolino dos Santos e Salomão Castro de Souza. Entre esses irmãos havia alguns outros a mais. E eles faziam parte dessa empresa que deu início à construção desta Granja do Torto aqui em Brasília, a partir do dia 5 de junho de 1957. Nos trabalhos iniciais, nós temos o nome aqui de João Ferreira da Silva, nascido no dia 12 de novembro de 1918, natural de Recife. Ele se converte na Igreja Batista e, posteriormente, conhecendo a doutrina pentecostal, passa a fazer parte da Assembleia de Deus. Em tempo futuro, ele se encontra no Rio de Janeiro e, posteriormente, virá para Brasília, aonde, depois de desembarcar no aeroporto de Brasília, no dia 21 de abril de 1959, ele vai dar início a um grande trabalho aqui evangelístico em Brasília com os demais irmãos que foram citados aqui no início do nosso vídeo. E assim, no dia 9 de maio de 1959, na quadra 4, funda-se a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão de Brasília. Nós observamos já aqui o primeiro trabalho a ser realizado em Brasília com um grupo de irmãos. Dentre eles podemos destacar João Belo, Manuel Moreira, Valdir Jonas Gonçalves da Paixão e o evangelista João Ferreira, que viera do Rio de Janeiro para Brasília e começam esse trabalho da Assembleia de Deus de Brasília, Assembleia de Deus Missão de Brasília. Outro nome que nós queremos destacar aqui é do Francisco Miranda, nascido em 19 de outubro de 1911, em Minas Gerais. Ele vai para o Rio Grande do Norte, Natal, e ali aos 17 anos de idade conhece a Igreja Batista, abraça o Evangelho e posteriormente se prepara para estudar no Seminário Batista. No entanto, nesse contexto, ele conhece a doutrina pentecostal das Assembleias de Deus e passa a fazer parte da Igreja Assembleia de Deus e então continua na sua caminhada cristã servindo ao Senhor. Depois de uma temporada ali em Rio Grande do Norte, Natal, ele volta para Minas, para Goiânia, Goiás e depois virá residir em Brasília, aonde posteriormente se tornará pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Brasília. Após a partida para a eternidade do pastor Francisco Miranda, assume a presidência da igreja o pastor Arthur Xavier de Paula. O pastor Arthur Xavier de Paula, que é natural de Minas Gerais, nascido no dia 13 de dezembro de 1923 em Umas, Minas Gerais, se torna o presidente das Assembleias de Deus aqui em Brasília e fez um belíssimo trabalho na obra de Deus, levando a mensagem do Evangelho à população aqui do Distrito Federal, na liderança desta igreja que a cada dia tem abençoado muitas vidas.
Após o pastor Arthur, temos na presidência da Igreja Assembleia de Deus Missões, ou Missão aqui em Brasília, o pastor Esdras de Oliveira, que a partir de 21 de abril de 1986 assume a presidência da igreja e, durante algum tempo, se torna o ministro principal responsável pelo ministério aqui em Brasília, Distrito Federal. Devido a complicações na saúde, o pastor Esdras de Oliveira foi hospitalizado e, assumindo a presidência da igreja, o pastor Evonir Teixeira, o qual fica como pastor até uma assembleia, aonde, posteriormente, o pastor Ocival Pereira Xavier se tornará ou se tornou o presidente das Assembleias de Deus de Brasília. Assim, a partir de 1º de abril de 1989, o pastor Ocival Pereira Xavier se tornou o presidente das Assembleias de Deus em Brasília e assume a presidência da igreja até o contexto atual. A Assembleia de Deus de Brasília, ADEB, faz parte de um grande ministério com quase 400 igrejas aqui no Distrito Federal e 28 setores. As Assembleias de Deus têm feito um belíssimo trabalho de evangelismo, de missão, com a Secretaria de Missão e também com a UMADEB, que tem sido realizada em Brasília todos os anos, um movimento de jovens que tem alcançado vidas em vários lugares, não só do Brasil, através da mensagem do Evangelho que é pregada, através do louvor e da ministração da palavra. Além disso, a Assembleia de Deus, hoje, sede em Brasília, tem um seminário, o IBADEB, no qual é oferecido para os membros da igreja e até de outros ministérios, curso de capacitação de obreiros e também a faculdade de teologia através do seminário IBADEB. Bem, nós vamos ficar por aqui na nossa quinta aula de hoje, falando sobre a história da Assembleia de Deus e principalmente neste vídeo sobre a história da Assembleia de Deus em Brasília. Que você possa aprender nesta síntese um pouco sobre a fundação e os principais líderes, os pastores que representaram e representam a Igreja Assembleia de Deus de Brasília. E queremos deixar para você aqui na descrição as aulas iniciais. Vejam as nossas aulas iniciais, aula 1, 2, 3 e 4.